mais um sábado, mais um momento de adoração a Deus, mais um dia de lembrar de nosso Criador, lembrar da semana da criação. Nosso reino, diz a palavra de Deus, que não é, mas nós somos embaixadores aqui neste mundo. O céu tem uma embaixada aqui. Então, o poder do céu está aqui na terra, desde que nós venhamos estar nos encaixando como autoridade celeste, como embaixadores de Cristo neste mundo. Um país representa outro, e lá estabelece um local para que ele represente o seu país. E o nosso país é o celestial. Estamos representando ele aqui na terra. Alguém diz assim, a nossa pátria é celeste. Nós não temos nada aqui na terra. Tem sim. A lei do nosso país celestial é uma. E nós viemos aqui para a terra para representar essa lei. Então somos embaixadores de Cristo. Esses dias estávamos falando aqui alguma coisa sobre se o cristão pode ou não votar. Não, mas não pode votar porque o nosso reino não é daqui. Mas nós representamos o reino. E nós precisamos apresentar esse reino celestial a todas as nações, a todos os povos, a todas as gentes. É nossa função ser um embaixador para Cristo. Está virando um conceito, essa história de dizer que não vota aqui porque não é desse mundo, não é desse reino. Mas nós temos emprego aqui, que não é do nosso reino, nós temos casa num reino que não é nosso. Então não justifica. Agora tem que fazer as coisas corretas conforme a lei de Deus. Votar como a consciência de um cristão diz que é o correto. Perfeitamente. Fazendo as escolhas na conformidade com aquilo que o reino celeste exige de nós como seus representantes, né? Então, nós vamos começar com João, capítulo 5, versículo 39. É um texto bem conhecido já, que pede para que nós examinemos as Escrituras, porque nas Escrituras está a vida eterna. E Jesus Cristo é assim, eu sou a vida, né? Ele é a vida eterna. Então, dela, aliás, nas Escrituras está testificando dele, Jesus Cristo, que é a vida eterna. Então, essa vida, a própria palavra de Deus testifica dela. São elas que testificam de Cristo, se é ela que testifica de Cristo, nós vamos, como embaixadores, testificar de Cristo aqui na terra, que é o grande rei dos céus e da terra, o rei do universo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Ela é útil, proveitosa, para nos ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É isso que nós temos que fazer, dar instruções em justiça. A nossa pátria é tudo justiça. E nós devemos representar a justiça. Ensinando, corrigindo, advertindo, se possível, repreendendo, mas no amor de Cristo, em justiça. Já vi as pessoas repreender os outros que, às vezes, merecem a repreensão, mas as pessoas não repreendem com amor. Uma repreensão com amor, as pessoas aceitam. Já se der uma repreensão de qualquer jeito, já não aceita. Toda verdade ela tem que ser falada, mas deve ser analisado como falar. Eu posso falar uma coisa de duas formas. Uma em espírito de justiça, na mansidão de Cristo,
no amor de Cristo, e outra, eu falar de mim mesmo. Aí eu atingo as pessoas quando eu falo de mim mesmo. Falando da paz de Cristo, as pessoas são atingidas, mas elas percebem e vê que não é o ser humano que está o atingindo, mas sim a palavra de Deus. E aqui, 2 Timóteo 3,16 é claro, né? Então, a palavra de Deus, ela é proveitosa. Em tudo que você vai fazer, ela tem proveito para nós. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E os que amam a Deus, nós conhecemos. Quando? Quando eles amam a palavra de Deus, quando eles amam a lei de Deus. Aí nós sabemos que essas pessoas realmente amam. E se nós também o amamos, nós vamos corrigir se necessário for e dar a instrução exata da forma como se deve dar. Em João 17,17, manda nós santifica-os na verdade, por quê? Porque a tua palavra é a verdade. E Jesus Cristo é a palavra, e ele diz, eu sou a verdade. Tanto Cristo é a verdade, como a palavra que sai de sua boca é a verdade. Ele é a própria verdade. E manda nós nos santificar na palavra que ele diz. Se ele diz que nós temos que ensinar, nós vamos ser santificados quando nós ensinamos. Se ele diz que nós devemos corrigir, quando alguém precisa ser corrigido, nós vamos ser santificados quando nós corrigimos. E aqueles que estão precisando da correção, como é que eles se santificam na palavra? Quando eles aceitam a correção. Isso é santificação. Sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. É isso o ser santo se refere à palavra de Deus. Quando uma pessoa precisa ser instruído na verdade, na justiça, então a pessoa, quando aceita ser instruído, ele está santificando na verdade. E aquele que instrui, quando ele instrui em justiça, ele está também santificando na verdade. Quando ele instrui, mas não é injustiça, isso não é santificação. Quando ele corrige, mas não é injustiça, não é santificação. Santificação é aquilo que é vivido em conformidade com a palavra de Deus. Isso vale para todas as igrejas. Alguém diz assim, não, mas isso aqui é só para a igreja. Não, para todos. O dever de todo homem, diz Eclesiastes, é o dever de todo homem, tanto a palavra de Deus, da correção, da instrução, do ensinamento, etc, etc. Existem os que estão ensinando, existem os que estão sendo ensinados, mas tudo tem que ser em justiça, para que o povo seja um. Precisamos do mesmo entendimento, da mesma compreensão, do mesmo parecer, falar as mesmas coisas. Isso é santidade. É porque às vezes a gente fala de ser santo, né? Os santos vão herdar a eternidade, os santos vão herdar a terra, os santos vão para o céu, mas nós não sabemos nem explicar o que significa ser santo. Eu falei, pronto, eu bati na mulher. A mulher foi quando ela voltou, aí ela foi atravessando a outro lado da rua, e eu tem que orar para Jesus, que ele é que sabe, ele é o caminho. Aí ela perguntou, eu peço a ele, vai para aquela mulher, ele estudando ela tudo quanto é não. Mandou ir tomar lá naquele lugar. Falou coisa, eu falei, Jesus, eu fico a minha boca também, que ele está muito devagar. A senhora foi pegar. Aí entra aquela questão do cachorro passando, já que pegar nas orelhas do cachorro, vai pedir para ele morder. Não sei se eu comentei essa situação aqui. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas estava partida de futebol antes de eu ir embora. Não sei se eu falei aqui que a gente estava tomando banho e esqueci. Não, eu não vou falar nome não. Não pode estar na mesma. Não, eu não vou falar nome, isso. Eu estava tomando banho. Aí uma pessoa dizendo para mim, nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar a vida porque a gente já está ficando velho. E
tem que aproveitar ao máximo a vida. Aí eu olhando assim para ele, eu disse, fulano, você está dizendo que a gente tem que aproveitar a vida agora porque está velho, porque você não tem uma esperança de outra vida, não é? Ele olhou assim para mim e disse, mas, não, eu estou lhe dizendo por quê? Porque um cristão, quando ele está velho e acredita em Deus, ele tem esperança de uma outra vida depois dessa. Você está falando para mim como se tivesse que aproveitar ao máximo esse pouco tempo que você tem, porque você não espera outra coisa. Mas o cristão espera. O cristão espera uma vida eterna com Jesus. Então a vida do cristão tem que ser vigiada e regrada pela lei de Deus. Como ele sempre gostou de responder, essa ele não conseguiu responder. Eu perguntei para ele justamente essa questão de uma pessoa estar com idade avançada, numa boa condição financeira. Ele disse, não, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar que eu tenho dinheiro. Não sei o dia de amanhã, então eu vou aproveitar aqui agora, porque quando eu for embora, acabou. É o pensamento de muitos. É porque muitos... É porque muitos não vê nada além da morte. Eles acham que morreu, foi enterrado, acabou-se. O cristão não pensa assim, porque o cristão ele tem uma guia, uma norma a seguir. Uma palavra verdadeira, viva e eficaz, que não pode errar, porque é a palavra de Deus. E os cristãos, eles seguem essa palavra de Cristo. Então, eles têm uma esperança de uma nova vida eterna. O ímpio, que não conhece a palavra de Deus, ele não tem essa esperança. E nós temos. E é essa esperança que nós devemos também falar para as pessoas. Eles têm justiça. Conforme diz o apóstolo Paulo. Outra coisa. A gente vai conversando e vai surgindo coisas novas, né? As irmãs aqui falaram. O próprio Satanás, ele causa confusão. Tem aqueles que dizem que você tem que aproveitar, porque não vai ter outra vida, ele vai morrer, e a gente vê nos programas de televisão, nos filmes, que quando você morre de imediato, mas ali prega que aquele que é virtuoso, mas não o cristão, vai para o céu. Aquele que é tido como o bandido no filme, aquele ali vai para o inferno. Então ele prega que basta você ser bom, um pouquinho bom, vai para o céu. Completamente diferente do que a Bíblia prega. Se você disser, eu acredito em Deus, Paulo disse, não foi? Não é só acreditar em Deus da boca para fora, porque até Satanás acredita em Deus e tem medo dele. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, não crê na palavra de Deus, que não conhece, tem o conhecimento, aqueles que têm o seu, por exemplo, sua riqueza, seu galardão já aqui, a Bíblia está falando que o seu galardão já está aqui na terra, porque o pensamento dele não tem, igual o homem falou, não tem como morar em outro lugar assim, como Deus promete, né? Então, nova terra, novo céu. Então, ou seja, ele recebeu o galardão, se ele quiser financeiramente, ele vai curtir o eterno da vida dele. Tá entendendo? Porque ele não tem pensamento de acordo com o que está escrito na Bíblia para buscar e também ter essa salvação. Hoje, você sabe que a maioria hoje professa cristianismo, né? Todos, eu posso dizer que todos são crentes, mas nem todos são cristãos. Uma minoria são cristãos. Os cristãos creem diferente, porque os cristãos creem unicamente na Bíblia, na palavra escrita.
Os crentes, por exemplo, acerca da morte, eles são ignorantes. Não morreu direto para o céu, não, morreu direto para a sepultura. É assim que a Bíblia diz. Direto para a glória. Né? Então, Até os outros cristãos também pensam. aguarda na sepultura. É a confusão que Satanás gera no mundo. Isso. A confusão que Satanás gera, o objetivo dele é esse. Agora, da sepultura, o Senhor, segundo a sua palavra, ele vem ressuscitar. Qual seria o objetivo da vinda de Cristo se todos que morressem já fossem para lá? Não precisava vir. A palavra de Deus é clara. E quem ensina isso? Os pastores, os líderes, ensinam para os seus, né? Seu rebanho. Às vezes fala assim, uma pessoa morre. Ah, que Deus receba de braços abertos. Que Deus o tenha. Que Deus o Receba, tenha. né, de braços abertos. Olha uma coisa Aí interessante. fica pensando, mas Uma coisa interessante que eu já busquei na internet e você tem dificuldade para ver algum filme que fale sobre a vinda de Cristo. Você não encontra. Parece que é como se não tivesse nenhum produtor com coragem de fazer ou não encontra, porque a gente sabe que tudo de filme para se fazer você tem que ter verba, patrocínio. E as pessoas parecem que têm medo de fazer um filme da volta de Jesus e os acontecimentos, ou os acontecimentos pouco antes da volta de Jesus e a sequência dos eventos na vinda de Jesus. A gente nunca viu isso, né? Parece que é um medo. Não sei a terceira. tem um filme adventista que fala da Tem. Eu assisti um Adventista tem. É um que são 3 partes. É o Batalha É, Final. é Batalha Final. Né? É mesmo. Ou é batalha final ou evento? É batalha final. Porque tem um que eu, Tem aquele também do bombeiro tem também. um que eu compartilhei com o Vasconcelos aqui, e é que antes, são 3 partes, que você tem o nome do filme que eu dei para o Vasconcelos na época. As pessoas desaparecem, arrebatamento. Esse arrebatamento aí é 1, 2 e 3. Aí as Manipulado também. vão embora, aí fica um restante aqui para ser testado, aí vem o demônio e persegue eles. É tanta perseguição, são 3 filmes. E eu já pulei completamente fora ali. Uma das doutrinas, Umas inverdades. uma das doutrinas da besta, né? Que é o arrebatamento. O maior perigo hoje para nós são os ensinamentos mistos. Verdades. Quanto mais verdades, uma mentira, isso é o mais sutil possível para nos enganar esse. Confusão. Confusão. Sim. Qual é ele, Vasco? Ele começa como um sonho. A batalha final. Batalha final. Ele é parecido, mas não tem uma mentira. Ele tem, é o mais aproximado, sim. Mas me aconselha, vale a pena ver? Vale. As pessoas que estão ali. Sabe dizer o ano? Alguém sabe Não dizer? sei. Porque para encontrar na internet, tem que saber o ano. É, né? Porque se você botar a batalha final, aparece um monte de filme sério. Faz tempo desse filme. É adventista. Assistido, acho que uns 10 anos atrás. Apocalipse 14, verso 6. Olha só. Aqui, João, ele vê um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho é aquela palavra que nós devemos nos santificar. Santifica-os, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Evangelho é boas novas. Santificam nas boas novas que Jesus Cristo está nos transmitindo. Quem deve se santificar? Todos que moram na terra. Todos. Ah, mas eu não sou crente. Deveria se santificar do mesmo jeito.
E se eu não me santificar? Não vai para o céu, porque o céu é para os santos. E para onde vai? Para a sepultura. E da sepultura, é para lugar nenhum mais. Só para o fogo. Para virar pó e deixar de existir. E as pessoas não têm essa consciência. Se eles tivessem, eles lutariam, se esforçariam para dar continuação à vida. Não uma vida mais passageira, mas uma vida eterna. Você fala bastante das pessoas, que agora a gente vê resistência, né? As pessoas ficam um pouco chateadas quando você fala sobre o fim do mundo. As pessoas não querem ouvir isso. Você diz que no início o mundo foi destruído por Deus pelo dilúvio e o próximo é fogo. Muitos não querem ouvir. E aí ele fala da parábola do joio e do trigo, como é feito a separação, né? O joio é amarrado, colocado no celeiro. É o joio que é colocado no celeiro ou é o trigo? Trigo. O joio é colocado no celeiro para tocar fogo, é a separação da plantação. É a representação do fim dos tempos, o que vai acontecer para separar o pecador do justo, né? Ele explica tudinho ali e as pessoas não levam em consideração o que está escrito na Bíblia pela questão da interpretação de suas próprias concupiscências, né? As pessoas querem interpretar a Bíblia da forma que ela acha que é melhor para ela e não como está escrito no Evangelho. Irmão, e sobre essa questão da sepultura, né? A gente entende que é obra de Satanás, desde lá do Éden. Ele queria que o homem fosse um pecador imortal, né? Ele desejava que o homem pecasse e após o pecado ele comesse de novo da árvore da vida, né? Para ficar uma alma pecadora eternamente, né? Só que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Aí Satanás falou lá para Adão e Eva, né, que para Eva mais especificamente, e depois a mentira também foi o homem pegou nessa mentira, que não morreria. Deus falou certamente morrerás. Satanás falou certamente não morrerás. E essa mesma mentira ela continua até hoje. É a palavra dizendo que se você pecar, você certamente morrerá. E o diabo com a mesma questão lá do Éden, certamente não morrerá. Não, como? Hoje contado de outro jeito, porque a gente está dizendo aqui que se pecar, o processo é a sepultura e depois a ressurreição para a vida ou para a morte. Aí Satanás está dizendo, não, se você morrer, você não morre. Você morre só o corpo, mas... É como se dissesse, não existe ressurreição coisa nenhuma. Vai direto para o céu, direto para o inferno, mas vai continuar vivendo de qualquer forma, né? Então a vida, o dom da vida, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então vida ela só existe com Deus. Sem Deus não tem vida. Então como é que eu não tenho Deus e eu vou continuar vivendo? Mesmo que seja num purgatório ou no inferno, como uma entidade que subsiste fora do corpo. Não existe. Vida só há em Deus. O povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, né? E o conhecimento, o que nos torna sábio para a salvação, é a palavra de Deus. A pregação hoje, na igreja em geral, já está pregando em cima disso. Não precisa você fazer nada. Você pode pecar até a volta de Cristo, você vai ser salvo, porque Deus não vai deixar os seus filhos desamparados. Deus é bom, né? Ele vai salvar todo mundo, é assim que ele diz. Esse é o grande problema. As pessoas pensam que vão ser salvas de todo jeito. De qualquer jeito, né? Esse texto de Mateus está em conexão com Apocalipse 14, versículo 6. O anjo voando no meio do céu com o evangelho na mão, para pregar a todos. E Mateus 24, esse evangelho na mão do anjo que foi visto pregando a todas as nações, representa um povo que vai fazer esse trabalho, são os embaixadores de Cristo, e que em Mateus 24, versículo 14, diz que é o último evento, vamos dizer assim,
antes da volta de Cristo, porque este evangelho do reino, que é o evangelho eterno visto na mão do anjo lá, Apocalipse 14, o evangelho do reino será pregado em todo mundo. E quem vai pregar? Os embaixadores de Cristo. Em todo mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Está aqui o fim. Agora, o mundo todo vai ouvir falar desse evangelho pregado, tá, por pessoas que Cristo escolheu para ser, tá, seus embaixadores, e vai pregar em testemunho, uma pregação vivida, uma pregação em santidade, em santificação. É um assunto bíblico que você conhece, vai ensinar para as pessoas, mas esse ensinamento que você ensina para as pessoas, você vai fazer isso na sua vida prática. Não é simplesmente ensinando aqui, tá, na teoria, mas ensinando na vida. Isso é santificação. Então é que virá o fim. Tem um evangelho sendo pregado às pessoas em mundo afora. Mas um evangelho misturado. Muitas verdades, mas mentiras também pelo meio. E haverá um povo que representa Jesus Cristo como seus embaixadores, como suas testemunhas, e vai pregar um evangelho puro, não só falado, mas vivido também. E um dos testemunhos, irmão, porque as igrejas hoje elas costumam também pregar de forma errônea aquele texto, que Deus olha o coração. Como se Deus não se importasse com a parte exterior também do homem, né? Que basta você... Porque, na verdade, não dá nem para se entender que tipo de fé é essa, que existe uma mudança por dentro, mas não por fora, né? Porque ele diz que Deus quer só o coração, mas aí como é que eu sou transformado por dentro e por fora eu continuo do mesmo jeito? Com palavras, com uma alimentação desregrada, com vestuários que não condizem com a fé cristã. Ah, mas roupa não tem nada a ver. Você vai no hospital, o que identifica um médico? É a roupa. Você vai em uma audiência, o que identifica um advogado, um juiz? Então, o vestuário cristão, ele é também muito importante para esse evangelho ser pregado em testemunho. Claro. Impressionante é que às vezes a gente não olha esses detalhes, né? Santificação é isso, irmão. A Bíblia diz que até os sacerdotes, as exigências de Deus, como eles se deveriam vestir, o sacerdote ser santificado, ele tinha que vestir exatamente do jeito que Deus determinou. Isso é santificação. Se um cristão tem uma norma no vestuário, ele tem, para ser santificado, ele tem que viver aquela norma. Será que ele fica carregado a arca? Se alguém não me conhecer, por exemplo, eu vou fazer uma caminhadazinha no aeroporto, todo relaxado, de bermudinha, camisinha bem apertadinha, manguinha curta, alguém vai me chamar de cristão. Por quê? Eu não estou pregando. Eu não estou pregando. Eu não estou pregando nem na fala. E nem estou pregando na vida, certo? Mas quando eu estou fazendo essa caminhada, conversa apropriada, parecendo com alguém que é diferente, alguém vai dizer, irmão, ele não vai dizer assim, tu é irmão? Não. Ele tem que chegar e dizer assim, irmão, já tem que estar confirmando. Não é dizer, tu é irmão, tu é crente. Não, se ele está dizendo, tu é, ele ainda está em dúvida. Uma irmã adventista do sétimo dia, citando aqui da igreja que a gente começa a falar da gente mesmo. Quando uma irmã adventista do sétimo dia vai lá para o aeroporto fazer a sua caminhadinha, com aquelas calçonas, mostra dando tudo, apertadinha, nego olha, vê como se tivesse pelada. Você vai chamar essa pessoa de irmã? Já vem a crítica, se ela for irmã.
Se for irmã, vai ser criticado, não é só ela não, irmãos. A igreja todinha. Isso é pregação. Não precisa eu dizer nada. A minha postura vai dizer o que eu estou pregando para o povo. Quando o irmão Edu, ele se veste adequadamente, na igreja, na casa dele, lá em qualquer lugar que ele estiver no mundo, a gente vai ver a diferença. Aonde encontrar, irmão, outro que não conhece, irmão, é desse jeito. Isso é que é a pregação em testemunho. Isso aqui, ó. Este evangelho, que é do reino, que reino, daquele da qual eu represento como embaixador. Será pregado em todo mundo, mas é em testemunho na minha vida. Não é pregado só de boca, não. É de boca e de vida. A questão diz, não, Deus só quer o coração. Mas a alma que pecar, essa não morre? Não morre? Quando o coração para, quando o cérebro para, o pulmão não para, não? O rins não para, não? Então a alma é um conjunto. A alma que pecar, essa morrerá. Não é só o coração que morre, não. O corpo inteiro morre. E tudo vai virar pó. E a partir de então, só através de uma ressurreição que ele volta à vida. E foi Jesus que disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Alguém vai ressuscitar sem Jesus Cristo porque ele é que é a ressurreição. Alguém retorna de volta sem Cristo porque ele é a vida. Como é que as pessoas morrem e já vai direto para o céu? Sem a ressurreição e sem a vida? Eu nunca tinha pensado que você falou já pela segunda vez. Exatamente. Se a pessoa ressuscita e vai para o céu, para que ele vem? Para que volta? É em vão. A vinda dele para quê? Ele vem, né, buscar seu povo? Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim eu teria dito. Eu vou e volto para buscar vocês. Para onde eu estiver, estejam vocês também. Ora, mas se o povo não morre, não já vai direto para onde ele, por que ele vem buscar o seu povo para ir para onde ele está, se já está lá? É muita contradição mesmo. Na verdade, eles dizem que, na verdade, não acreditam em Deus. É Deus na vida. Um dia uma pessoa me disse que ninguém podia guardar como Deus, ninguém conseguia guardar. Aí eu falei assim... Chamando Deus de mentiroso. Ele disse assim, então ninguém vai se salvar, então Jesus não vai voltar. Porque se ele vai voltar para buscar os salvos, é porque esses obedeceram, né? Claro. Aí a pessoa ficou calada. Fim de argumento, né? Olha só, irmãos. Na verdade, contra ela não existe argumento. Contra a verdade não existe argumento. Olha só. Nos tempos de Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me. Paulo estava o quê? Maravilhado. Maravilho-me de quê, irmãos? De que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam, deixa a gente inquieto. A gente que busca a verdade, procura andar na verdade, procura viver a verdade, às vezes é inquietado por outros que não querem a verdade. No versículo anterior está querendo dizer aí que eles aprenderam tão rápido que já estavam mais inteirados do que Paulo? Maravilho-me de que tão depressa passasse, foi rápido, não foi? Passasseis daquele que vos chamou. E no caso é Paulo que chamou eles. Aqui Paulo pregou, mas quem chama na verdade é Cristo, para a graça dele. Porque Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, né? Também. Sim. Na pele, ao outro lado da moeda, que os cristãos tinham sido perseguidos por ele, né? Sim. Dizendo que era os que viviam de acordo com o evangelho, mas sendo perseguidos os cristãos.
Isso aí é Paulo, né? É Paulo. Mas é ele que está falando ou Aqui é ele. Está dizendo que ele passou rapidamente de ser um Ele tá falando para um grupo de pessoas, aos Gálatas, vocês Gálatas, vocês passaram muito rápido, depressamente, vocês passaram daquele. Quem chamou foi Paulo ou Cristo? Pode ser na versão. É por isso que nós temos que olhar várias versões. Olha, isso aqui eu acho necessário nós ler várias versões. Isso aí. Aí aqui diz assim, ó, Gálatas 1, verso 6, né? Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Não era o evangelho verdadeiro. Eles tinham se desviado. Aí, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Quero ver das versões. Daí, Tem outra versão aí? Porque veja só. Vamos procurar entender nesse. No das cores ali deu de entender o que foi dito ali, né? Mas aqui, ó. Maravilho-me. O que é maravilhar-se? Maravilhado é de espanto, não é de maravilhar de admiração. É isso que nós vamos botar à prova da Bíblia. Aqui, ele cita dos 6 até o 9 e ele dá a interpretação aqui, né? O que ele diz? Se vós, a interpretação da Bíblia aqui, de quem fez. Se vos prega além daquele que recebeste, seja anátema. Ele diz aqui, assim Paulo colocava os crentes da Galácia perante o tribunal de sua própria consciência e procurava detê-los em seu caminho, confiando no poder de Deus para salvar e recusando-se a reconhecer as doutrinas dos ensinadores apóstatas. O apóstolo buscava levar os conversos a ver que haviam sido grosseiramente enganados, mas que pelo retorno à sua primeira fé no Evangelho, eles podiam ainda anular os propósitos de Satanás. Ele tomou a posição firme ao lado da verdade e da justiça, e sua suprema fé e confiança na mensagem que apresentara. Ajudou a muitos cuja fé havia fracassado a retornarem à obediência ao Salvador. Nas igrejas da Galácia, aberta e desmascaradamente estava o erro, suplantando a mensagem do Evangelho, Cristo, o verdadeiro fundamento da fé, fora virtualmente renunciado pelas obsoletas cerimônias do judaísmo. O apóstolo viu que para que os crentes da Galácia fossem salvos das perigosas influências que os ameaçavam, as mais decisivas medidas deviam ser tomadas dadas as mais penetrantes advertências. Agora ficou mais claro também isso aí. A questão da King James 1611, o senhor tem como ler essa versão? Você tem? Tá. Estou chocado. King James. Aqui. Perdão. Essa foi da personagem. Pois é, aqui tem assim, estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Essa aqui, a King James 1911, aqui diz assim, 1600, né, perdão. 1611, ele diz assim, admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Aí diz assim, o qual não é um outro. É outro ou não é outro? Que na verdade não é um evangelho. Aham, É outro. Isso. Mas aí se for por certo, diz que não é outro. O qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam
e querem perverter o evangelho de Cristo. E ele continua: porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Ok, beleza. Que dá a entender. Mas vocês estão vendo como já tem dificuldade de entender a coisa? Eu entendi. É outro. Não que é outro. É um outro. Eu entendi que eles estão pegando o que é o evangelho e botando coisa em cima. A questão é, alguns que vos inquietam. Uhum. Esses que inquietam, falando coisas que não está escrito de acordo com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Acrescentando coisa mais. Acrescentando coisas que não é o que está dizendo o Espírito. Você Você achou, senhor? Esse 1,6 aí, né? Não sei. Tá aqui. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho. Isso. Vamos pegar o verbo desviar. No lugar de passar, né? No lugar de passar. Porque a questão passasseis já vai dar um entendimento talvez um pouco diferente, dependendo do intérprete. Ou seja, no início eles estavam pregando o verdadeiro evangelho e depois se desviaram para outro. Muito rápido. E com velocidade. Isso. Então, maravilho-me de que tão depressa vocês se desviaste daquele que chamou vocês. Chamou vocês para a graça de Cristo. Aí Para é outro evangelho. Aí é Paulo mesmo. Paulo chamou eles à graça de Cristo. Paulo chamou eles à graça de Cristo. É Paulo mesmo. Não. Aqueles que desviou de Jesus Cristo, que chamou para a sua graça. Naquela época eles já tinham, nessa época já estava com o evangelho quase completo, né? A Bíblia. Já estava. Né? Aqui já, Paulo foi um pouco já depois de Cristo. Né? Cristo, quando ele chama para a sua graça, né? Isso, sua maravilhosa graça. Tá? Cristo chama para a sua maravilhosa graça. Eu pergunto assim, o quão rápido foi que eles conseguiram fazer isso? Isso. Naquela época não tinha papel, né? Isso. Aqui quando diz assim, ó. Tão depressa desviastes é alguém que está num caminho e pega o desvio, sai. Aqui ele está chamando que ele vos chamou, graça de Cristo, para outro evangelho. Aqui está se falando ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 7 diz que não é outro. Está dizendo que ele se desviaste de outro evangelho. Quem se dizia desse evangelho que não é outro? Você estou querendo ver que de acordo com a Bíblia, você botar uma coisa diferente, ele já se torna outro. Torna outro. Mas aqui é porque exatamente, ó, quando você agora, Paulo diz, eu fico admirado, porque vocês tão depressa se desviaram do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é outro. Agora, quando se desvia do evangelho... Eu entendi, Marcelo, que ele quer dizer que não existe outro evangelho. Isso, só tem um evangelho. Só tem um evangelho. E esses que se desviam tão depressa do evangelho, do qual a pessoa foi chamada, e agora eles se desviaram desse evangelho tão rápido. E esse evangelho que eles se desviaram tão rápido não é outro. Mas eles que se desviaram para pregar outras coisas que não estavam escritas, aí se torna outro. Não sei se vocês estão pegando o raciocínio. Mudou de parte. Porque Paulo já passou pela igreja de Gades, né? Sim, Pregando o evangelho. sim. Depois ele voltou porque ele estava sabendo que tinha outros irmãos, falsos irmãos pregando. Estavam se desviando Desviando, exatamente. do evangelho que ele havia pregado. Uhum. Porquanto não recebi de pessoas algumas, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, da revelação. Sim. Muito é básico. Por exemplo, nós estamos recebendo aqui revelação da palavra. Aqui nós não estamos aprendendo de homem algum, nós estamos aprendendo exatamente do que a palavra nos diz.
conforme está escrito, santifica na palavra, examinar as escrituras. Maravilha, agora vamos entender com mais clareza, com certeza. Maravilho-me de que tão depressa desviaram-se daquele que vos chamou da graça, a graça de Cristo para outro evangelho. Se desviaram de quê? Do outro evangelho. O verso 7, agora explica. Que não é outro. Repita aí, irmã. Verso 7 diz assim: o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Exatamente, acrescentando coisa e tirando outro, falando as coisas na sua conformidade. Eu posso dizer como entendi, não. Ok? Eu compreendo sim. Entendi sim. Por que é importante as outras versões? Porque elas ajudam a entender e nos ajudam também a entender, no caso, essa versão que está na tela aí. Né? Porque antes da gente ler aqui nas outras versões ficou um pouco confuso aqui para mim. Sim, sim. Então, mais agora, olha, eu maravilho-me de que tão depressa passasseis, ou seja, se desviaram, né, de Cristo, que quando vocês viviam na mentira, ele chamou vocês para outro evangelho. Né? Que é o de Jesus Cristo. Exatamente. Então vocês se desviaram desse que chamou vocês para esse evangelho Muito certo bem. aqui. Essa é a interpretação. Esse evangelho Essa certo aí não é aqui. sua, não, é do Espírito mesmo. Entendeu? Que não é outro evangelho que vocês viviam antes errado. Mas é o mesmo evangelho que eu recebi de Cristo e passo para vocês. Pronto. Foi assim que eu entendi. Ok. Agora, alguns agora querem criar confusão, dar suas próprias interpretações, como hoje se dão nas igrejas por aí. Ah, isso aqui eu entendo assim. Ah, isso aqui é assim. Não, mas o pastor ensina assim. Não, a igreja ensina assim. Não. O evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo. É de admirar que muitos se desviam tão rapidamente daquele evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito lá. O que não é outro evangelho, mas aquele a quem nós fomos chamados, que alguns se desviaram tão rapidamente. E que não é outro evangelho. Aí ele continua. O assunto é o mesmo, não tem diferença nenhuma. A questão está no verbo aí. Aí entra o versículo 7. Nós vamos dar a continuidade. Ó. O qual não é outro. Vou voltar, irmãos. Esse evangelho aqui, esse outro evangelho, é de quem? Então não é o outro deles. O deles é o que eles se desviaram, criaram as suas próprias normas, como se fosse um outro evangelho, mas esse outro aqui não é o deles, é o de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza claramente, o qual não é outro. Ele está bem claro, do verso 6 para o verso 7, ele diz: vocês se desviaram, tá, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, da graça de Cristo para outro evangelho. Agora ele diz assim, o qual não é outro. Ou seja, é o mesmo evangelho. Só que eles tinham se desviado dele. Exatamente. Eles não conheciam, aí passaram a conhecer. Exatamente. E agora se desviaram de novo. É por isso, por que é bom a gente comparar Bíblia com Bíblia, texto com texto no mesmo assunto? Porque nós vamos chegar ao entendimento. O qual não é outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo, que não é outro, é o mesmo. A linguagem de Paulo ela é Um pouco. E O pessoal tem dificuldade. Então, logicamente que se tornou outro para aqueles que desviaram, porque eles queriam da sua maneira, para satisfazer os seus desejos. Entendeu? Agora ele entra na questão. Aí o verso 8. Mas, ainda que nós, os apóstolos, obrigado, os discípulos, ainda que nós, os pregadores de Cristo, ainda que nós, os agentes de Cristo, ainda que nós, os servos de Cristo, ainda que nós mesmos, ou um anjo
do céu vos anuncio outro evangelho. Aí já é outro diferente. Agora esse aqui sim, irmãos. Aqui foi aquele que eles se desviaram do outro, que não era o outro, para um outro. Entenderam? Compreendi. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender as versões, é por isso que tem que estar buscando versões diferentes para chegar ao entendimento verdadeiro. Marcelo, aí a confusão que deu é, ainda que nós mesmos, quando ele fala um anjo do céu, supostamente um anjo lá atrair eles e vinha pregar outra coisa, tudo bem, eu entendi. Agora, ainda que nós mesmos, quer dizer, qualquer alteração que venha a ser feita agora... Do jeito que eles fizeram lá na época, se eles viessem pregar diferente depois, era maldição. Ou ele está dizendo que não existe mais alteração do evangelho, né? Entendi. Essas igrejas que alteram o conteúdo, está totalmente amaldiçoado. Não se vê com Deus. Quer ver uma questão disso? Vocês não lembraram de nada, não? O evento de sinais, ele fala Da transfiguração do que, demônio. que os demônios vão se transformar nos apóstolos, dizendo que eles... Bom, Dizendo para o povo que é para guardar o domingo. White, né? Satanás vai tentar falsificar uma vinda de Cristo. E aí eles vão chegar, os demônios transfigurados de apóstolos, dizendo E vão que dizer, ó, nós Cristo mudamos. ressuscitou. O que nós escrevemos, na verdade, lá Cristo mudou o sábado para o domingo. Tá? Aí o apóstolo Paulo, mediante a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele já meio que previu isso aí. Efésios né? 6. Efésios... Porque lá o que eu li, Marcelo, é que diz que Satanás tentaria imitar Jesus, só que não seria daquela forma que seria visto por todo o olho. Ele viria em vários locais. Sim. Esse aí, no caso, a transfiguração de Cristo. Se eles vão transfigurar em Cristo, aí lá em eventos finais nós vemos eles transfigurando em pessoas, nos apóstolos. Mas só tem uma coisa, vai ser muito parecido. Vai ser muito parecido, tanto que muito não vai acreditar, mas vai ter um ponto específico. Que o verdadeiro provisão vai saber a diferença. A diferença 6 é que eu já li aqui. Verso 6, deixa eu ver se é o 6, verso 1. Enquanto Satanás 12. será visto É o por todo o 12, olho. né? Que fala das... O que eu entendi lá é que ele vai aparecer em vários locais, né? Pode acontecer que todo olho Ah, dele, tá. em grande glória também. Li nessa versão Porém, aqui. eu tô em Filipenses. Não com toda a glória, mas com Ah, glória. isso que eu ia dizer. O que eu li é que ele não consegue imitar a glória de Cristo. Não, Ele não consegue. mas vai ter uma certa glória, mas terá um ponto só que vai diferenciar um pouco essa Vou ler glória. essas duas aqui para Eu achei que era o Arnaldo que tinha no céu. Eu vou aqui Mas era na terra. ler aqui um texto para justificar a compreensão desse aqui. Ellen White estava falando sobre isso. Aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nós ainda vamos ver um texto de Efésios, o próprio Paulo falando aos Efésios. Capítulo 3, versículo 12. A própria Bíblia fala, só que ela fala de forma muito oculta, né? Você não consegue entender. Já haviam muitos eventos, um atrás do outro, para tirar a fé do povo na existência de Deus. Vai ver? Efésios 6, verso 12. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, aqui está potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espiritual, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. No céu. Mas regiões celestiais. Ele foi lançado para a terra. Mas ele não fica no terceiro céu, mas do céu para baixo, Para cima, no céu. do céu para baixo ele habita. Aí, o que ele disse no finalzinho aí? A nossa luta é contra a carne e sangue, mas se encontra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais.
contra as. Aqui tá contra as, aí depois o as, a maldade espiritual em regiões celestiais. Esses são os demônios. E Apocalipse 12, 14, se for. Para dar uma ênfase maior. Ou melhor, 12, né? 12, 14. É o inverso. O diabo desceu até vós? Por isso, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e o mar. Apocalipse 12, 14. É 12, 12. Porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. O diabo desceu até onde? Até. Grande ira, porque ele sabe que resta pouco tempo. Nós sabemos que resta pouco tempo, já sabemos, ele também sabe. E ele sabendo disso, Mas já chegou isso aqui, já ainda vai. está chegando. Vai ter Logo nós vamos estar vendo isso aí. O que eu já li bastante assim, há cerca de 100 anos atrás, não existia essa quantidade de opção para as pessoas. Futebol, basquete, vôlei, essas festas aí que existem hoje, eu imaginei que já estivesse nesse momento. Não, né? Quer dizer que está aqui vai acelerar ainda mais. Ele ainda vai se apresentar literalmente, como se fosse o Cristo, vai apresentar-se como fosse apóstolos, vai se apresentar como pessoas parentes dos que morreram. Um anjo que veio do céu. Então, no caso, é ele e seus demônios. Né? Ou seja, ele vai em diversas partes. Só que depois, aqui ele vai vir literalmente, assim, ele mesmo, né, irmão? Literalmente Ele desce da região descendo celeste, para... ele desce até o povo aqui onde está habitando, na terra, e vai transfigurar. E é nesse momento que ele anuncia o domingo. Exatamente. Agora ler o texto, você vai entender. Mas, Ainda que nós mesmos... Agora eu entendo. Agora se sim. ele agora chegar e dizer, rapaz, eu sou Pedro, eu preguei aquilo lá, mas Jesus Cristo, ele veio e morreu, agora nós temos que guardar o domingo. É outro evangelho, não é? Por isso que ele disse, se descer alguns de nós. Agora, esse ainda que nós mesmos, agora eu entendi. Entendi. Porque se alguém aparecer dizendo, eu sou Pedro, eu sou João, eu sou Tiago, eu sou outro evangelho diferente, não sei que não é maldição. Eu já sabia desse surgimento aí. Agora, Então, a própria Bíblia esclarece. isso aí, esse contexto aí, agora... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e volta para o texto. Rapaz, agora caiu. Irmão, e vale a gente destacar uma situação também, porque como é que o diabo, ele mesmo, colocou como se fosse a imagem dele para o mundo. É uma coisa vermelha, com rabo, com tridente na mão, uma coisa feia, né? Então, muitos acreditam que a imagem do diabo é essa. Então, quando o diabo descer como anjo de luz, as pessoas vão lembrar, não, mas o diabo é vermelho, tem um tridente, tem chifre. Isso aqui não pode ser o diabo, é Jesus mesmo. Então, essa própria imagem do diabo criada... criada... aí que o vermelho parece o diabo nele, né? Não precisa nem dizer que símbolo é isso, não. O próprio símbolo da ONU, para conhecer com Vasconcelos, é uma serpente enrolada, um pedaço de pau, parece. É quase como o símbolo da Símbolo medicina. da Organização das Nações Unidas. O símbolo da China é o que? Dragão. Eu já vi foto também da igreja lá de Roma, lá também, eu já vi foto. Então, aqui, ó, se nós recorrermos aos escritos da Ellen White, mesmo só a Bíblia já deu para entender quando o apóstolo Paulo diz que ainda que nós mesmos, um anjo do céu, suponhamos que o diabo resolve vir na forma de um anjo. Mesmo que venha um anjo do céu e pregue para vocês outra coisa que nós não pregamos, é maldição. Mas suponhamos que esse anjo do céu das regiões celestes desce até vocês e vem e transfigura-se em Paulo, em João, em Tiago, em Pedro, pregando outro evangelho,
anunciando outro evangelho. As pessoas, quando morrem, vão direto para o céu. Outro evangelho. Maldição. Irmão, como é que eu vou saber, né? De Cristo, aliás, já acontecer se eu não estiver buscando? Estudando. Vai ser enganado. É ter que conhecer, porque senão vai ser enganado. Então, isso é realidade. Aí você recorre aos escritos da irmã White, ela está lá destrinchando. Esse ponto o senhor leu, que é a transfiguração, né, do próprio Cristo, imitando a própria vinda dele. Agora, eu não tinha levado isso em conta, essa que estão chamando de transfiguração. Transfigurado. Que ele viria de lá com a aparência, né, De que era o Cristo sem ser o Cristo. sim, mas é uma Aparentando pregar o evangelho de Jesus Cristo, sendo que é outro evangelho. O texto ele quer dizer muita coisa. Cada vez que nós estudamos o mesmo texto, abre mais um pouquinho na mente. Lá no deserto, lá da tentação de Cristo, ele apareceu para o coelho. Né? Como anjo de luz. No anjo de luz. Bom, aonde? Lá no deserto. No deserto. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, Se joga em cima. Isso foi só uma palavrinha que ele falou. Agora imagine se ele vir em forma de então, quantas pessoas não vão cair. aqui a questão do outro evangelho que não é outro, vocês entenderam, né? As pessoas passaram do outro evangelho que não é outro para outro, que é falso, que é amaldiçoado. Então, assim como já vos dissemos, não foi só ele que disse não, né? Assim como vos dissemos, agora de novo também eu digo para vocês, não foi só ele que disse, os outros anteriores já tinham dito isso também, né? Se alguém vos anunciar outro evangelho, outro, além daquele outro que não é outro, além do que já recebestes de nossa parte, seja amaldiçoado, seja anátema. Alguém diz, eu prego assim porque a igreja que eu congrego prega assim. Não é a igreja que tu congrega prega assim. É o que a palavra de Deus diz que é assim. As igrejas deveriam tudo estar pregando a mesma coisa, não era evangelho diferente do outro, não. Prega diferente porque escolheram fazer isso. É a cegueira do pastor. Porque se desviaram do evangelho para outro evangelho. É a cegueira do pastor. Não é porque o pastor falou. O pastor fala. É isso. Minha salvação eu tenho que colocar só na mão de Cristo. Se eu botar na mão de homem, eu estou perdido. Não confio minha salvação em homem nenhum. O único homem que eu vou conseguir ter confiança e credibilidade e entregar na mão dele é o homem, Cristo Jesus, que morreu por mim. Não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos. Sim, Jesus Cristo, só Ele. Aqui ficou esclarecido, né? Agora, segundo Timóteo, o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 2, ele disse, pregues a palavra. Instes a tempo, inste a fora de tempo, insista a tempo, insista fora de tempo. Redarguas. Repreenda. Se você quer entender, às vezes, palavra que a gente não entende aqui, ó, numa versão, você parte para outra. Não entendeu? Parte para outra. Aí você vai dizer, redar aqui, redar aqui, redar aqui. Pô, não entendi bem, não. Deixa eu ver outra versão. Lá você vai ter um dicionário bem confiável. Ele vai lá, de repente, algumas versões vai dizer, insista fora de tempo, a tempo, fora de tempo. Aí diz, redarguas, repreenda, aí você diz, repreender, eu sei o que é. Exortes, não estou bem certo que é exortar, mas eu vou ver lá na outra versão diz. Lá vai estar. Com toda longanimidade. Às vezes ninguém é longânimo, Deus é longânimo e nós não somos. Às vezes você repreende, você exorta uma pessoa uma vez, duas vezes, da outra vez você dá um esporro nele. Cadê a longanimidade?
Você perdoa uma vez, perdoa duas vezes, e rapaz, agora não te perdoa mais não. Cadê a longanimidade? O que é que diz nessa versão aí? O redargui aí. Redargui é o mesmo que acho que é o mesmo que reprovar. Que repreendas, não, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Reprove A tempo e afora? de tempo. Redargui, reprovar. Reprova. A Bíblia ensina a gente aqui tudo. O melhor dicionário tem a própria Bíblia. Repreenda. Aqui tem um nome repreenda. O que diz mais aí? Aí aqui diz, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Olha lá. Pregue as palavras a tempo e fora de tempo e... Fora de tempo, a tempo e fora de tempo. Aí, ó. Repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Peraí, então pulou, nessa versão pulou uma palavra. Aí aqui nessa versão aqui da King James, ela fala assim, pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Vocês observaram que a versão que ela falou lá não tinha a palavra verdade? Isso. E essa outra também não tem, essa de Jerusalém aqui, ó. Gostei, né? Proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Refuta, ameaça. Agora aqui ele fala ameaça, pastor. Lá, refuta, tem Bíblia? Vamos lá. Proclama a palavra, vírgula. Insiste, vírgula. Insiste é um Isso. No tempo, insiste, vírgula. No tempo oportuno e inoportuno, Não oportuno é fora de tempo. vírgula. Refuta, vírgula. Vírgula. Aí aqui tem Qual que é redarguia? Segundo essa versão. refuta. Aí, ameaça. Aí ameaça, o que tem a ver aqui ameaça? Repreenda. Ixi, aí ele foi pesado, né? Ameaça, vírgula. Exorta com... Rapaz, daqui a quem lê isso aqui, rapaz, vai dizer, rapaz, eu vou dar uma sugestão nele ali. Exorta com toda a paciência e doutrina. Longanimidade é o quê? Paciência. E às vezes nós não temos. Aconselho. Então, quando você agora para observar todas as versões possíveis, para você aprender o texto realmente o que é que quer dizer, não vai ter dificuldade alguma. Prega a palavra insista. Vai existir. É o que ele está dizendo aqui, que ele está dizendo aqui que não existe tempo inoportuno para pregar a palavra, né? Onde você estiver, independente da situação. Tendo oportunidade. Não vai no meio dos advogados lá de uma... Agora tem que ter sabedoria, claro. Né? Não vai no meio da defesa de um cliente teu, mas alguns advogados usam a palavra. Muitos estão usando a palavra para comover o júri. E eles não estão errados, não, porque eles estão aquela situação, tempo oportuno. Me deu oportunidade, eu falo. Não me deu, eu falo do mesmo jeito. Então, aqui a pregação daquela pregação da rapadurazinha para agradar todo mundo, né? Sim. Ou seja, quando chega. Aquela pregação que todo mundo gosta. Doce. Falar só aquilo que é doce. Todo mundo gosta. Aí quando chega nesse tipo de pregação aí, não, olha, não é tempo ainda de pregar isso aí, não, moço. Isso aí não. Aí o texto está explicando aí. O texto está explicando direito aí, tem que ser assim, no tempo e fora de tempo. Observe o tanto que a Bíblia está nos ensinando hoje aqui, por exemplo. Num texto aqui, nós paramos aqui alguns minutos, no outro texto paramos alguns minutos, porque tudo isso é para o nosso bem e crescimento espiritual. Marcelo, a questão é o porquê
que eles usam um linguajar difícil, acaba dificultando a compreensão da Bíblia. Eles tentam, a irmã White ela disse que eles fazem isso tentando facilitar e só complicam. Se nós quisermos uma coisa facilitada, na verdade, nós temos que fazer igual nós estamos fazendo. Comparando um pouco aqui, um pouco ali. Eu pergunto, quem escreveu isso aí era tão culto assim para utilizar palavras difíceis? Porque eles acham que, né, vão facilitar falando mais do jeito que eles acham que é o melhor. Às vezes o que ele acha que é o melhor para ele não é o melhor para os outros. Isso aí parece semelhante ao entendimento da Igreja Católica, onde os monges, né, eles faziam essa tradução. Aí, Diz que ninguém pode interpretar a palavra de Deus, só eles, né? Isso. E aí as pessoas têm que se guiar pelo entendimento deles, a interpretação deles. E é onde nós erramos. E eles criam, talvez eles criem um linguajar difícil para afastar o povo. Olha aqui, nós já vimos aqui o que é o outro evangelho, que não é o outro, e aqueles que desviaram que realmente estavam em outro. Agora, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 diz: porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me envergonhar, por mais que alguns outros tentem desviar as coisas, tente atrapalhar a gente que está procurando levar o evangelho a toda criatura. Eu não me envergonho, não tenho que me envergonhar, pois me é imposta essa obrigação. É uma obrigação imposta a nós por Deus, porque somos embaixadores do céu. Nos é imposta isso. É uma obrigação. E ai de mim, diz o apóstolo Paulo, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Ai de nós. Terça-feira, Marcelo, eu segurei lá no batalhão. Até meia-noite eu falando a palavra para ele lá, conversando aqui, já estava com a não tá bom. Deixa eu parar um pouquinho, rapaz, né? Está hora de ser dormido. Olha como é que é. Aqui nós vamos deixar para outra ocasião, que aqui que eu detalhe aqui é onde nós vamos ter que ter coragem de pregar o evangelho. Daqui para frente, nós podemos dizer assim, Deus, Ele nos escolheu para pregar o evangelho, nós não temos que nos envergonhar, e nós vamos ter que pregar do jeito que Ele é, verdadeiro do jeito que Ele é. O que não é outro, mas aquele de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual alguns têm se desviado para pregar outras coisas totalmente diferentes. Eu acho que você faz aqui. Talvez os irmãos saibam disso, né? É muito mais difícil pregar para quem já frequentou uma igreja protestante, mesmo estando afastado, ele reluta para receber a palavra. É assim mesmo. Quando você fala para alguém que não tem conhecimento da palavra, ele aceita de coração aberto, mesmo que conforme o que Jesus fala, quando joga a semente, né? Sabe por quê? Porque aqui quando o senhor apresenta o escrito, ele faz, é assim mesmo, está escrito, é assim mesmo. Já o que resiste é aquele que já foi ensinado a uma interpretação dada pelos homens, e eles agora têm dificuldade de isolar essa interpretação e começar uma nova interpretação daquilo que é o Espírito que quer dizer. E desaprender é muito mais difícil do que aprender. Desaprender é mais difícil. Os fariseus que não se pode deitar odres novos em vinhos velhos, né? Vinho novo. Em odres velhos, né? Porque a mente já está tão abarrotada de informação distorcida que uma coisa nova. É igual um computador. Se eu quer um computador funcionando bem, se o computador está cheio de coisa que o senhor acha que deve ser detonado, o senhor diz o seguinte, assim eu estou me referindo à pessoa que começa a ouvir o evangelho. Ele está cheio de coisa que veio de fora aí, que não tem nada a ver com o evangelho. Ele diz, agora eu vou fazer uma formatação aqui na minha mente e vou começar do zero. Aí sim, funciona assim. Quando eu fui
tirar a carta de habilitação, a primeira coisa que o instrutor perguntou se eu já dirigia. A primeira coisa, antes da gente... É porque já aprendeu o hábito, né? Aí eu falei que não, ele falou, então vai ser mais fácil. Bota o pé em cima da embreagem e fica com o pé em cima, sem passar marcha nenhuma e com o pé em cima. Isso aí eles reclamam, realmente. Uma vez o Osano disse para você ensinar para alguém que já dirige, mas não é habilitado, é mais difícil do que para alguém Com certeza. que não sabe. Por quê? Porque o anterior, ele já tem hábitos que não Isso, são os é isso mesmo. Ele falou a pura verdade, é assim mesmo. Eu aprendi a dirigir da forma certa, né? Eu não ando Tá assim. aguentando a tua boca, não consigo. Isso aqui não. Aí você fala do evangelho, por exemplo, quando vem dos nossos pais, todos católicos, isso é uma religião, quando você sai, aí não quer sair, que está quebrando com esse livro, a consciência dos seus pais, que é desonrando dos meus pais, e muitos deles. Olha só, irmãos. Nós estamos na fase conclusiva, depois nós vamos pegar essa continuação aqui, para vocês verem como é interessante. Ó, em Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, 33, tem o 3 também mais embaixo, mas nós vamos ver esse 33 aqui. A ti, pois, ó filho do homem. Aqui, quem estava sendo chamado filho do homem? Ezequiel. Nós todos aqui somos filhos de homem também. Ó filho do homem, te constituí por atalaia. Vigia. Quer ver mais uma coisa? Em outras versões? Aí você lê a Bíblia pela primeira vez, atalaia, 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 não sei o que é atalaia. O que é atalaia? É espia, Aí você diz assim, eu vou querer saber na minha linguagem o que é atalaia. Porque está dizendo que o Senhor Jesus Cristo nos constituiu por atalaia sobre a casa de Israel. Eu sei que atalaia sobre Israel, sobre a casa de Israel, mas atalaia, ele está dizendo que eu sou atalaia. E o que é atalaia? Eu tenho que saber o que significa atalaia. nesse contexto tem alguém que vai O que diz aí? alertar. Eu quero o microfone. Não, você está com... Ai, pode ficar aí com ele, irmão. Então, tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Sentinela. Atua de sentinela, né? Então, para nós fica uma linguagem interessante, né? Até agora aqui dois, tu tá falando atalaia. Atalaia. Atua de sentinela, Rosa? Atua diz vigias, pô? Vigia. Aqui diz atalaia. Então, a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí como vigia. Eu te instituí como atalaia. Eu te instituí sobre a casa de Israel como vigia. Quer dizer que agora nós somos vigia da casa de Israel. O que é que faz um vigia? Vigia. Ela vê o que tem de perigoso, alguma coisa diferente. Olha só. Algo diferente. Se porventura vier algum mal sendo pregado por um outro evangelho que não é o de nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu tenho que fazer como vigia? Afastar, vai investir. Falar o perigo. Dizer para vocês que tem um mal se aproximando, sim ou não? Sim. Mas eu não estou fuxicando, não. Se o irmão José Antônio está vindo bem ali com o Evangelho Eterno, eu vou falar que o Zé Antônio está vindo com essa... Eu estou falando mal do Zé Antônio, é isso? Ou estou apenas cumprindo com o meu papel de vigia? E aí não é uma coisa direcionada de forma pessoal, é algo que tem a ver com o evangelho, no contexto geral do evangelho. Vocês estão entendendo? Que hoje, algumas pregações como atalaia, como vigia, como sentinela, quem serviu o exército, quem serviu na polícia militar sabe o que é. O que é um sentinela? O que é a função de um sentinela? O que é ser um vigia de guarda?
Nós fomos constituídos pelo céu para isso, Sentinela do Evangelho, né? do Evangelho, para observar sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus. Tem que estar vigiando. Tem que estar cumprindo com o papel de uma sentinela. Tem que se colocar num local mais alto para vigiar. Para ver quem está chegando que é inimigo. Para que nós possamos avisar os nossos irmãos para que não sejam atacados de surpresa. A gente vê um contexto hoje, por exemplo, que a gente pode dar de atalaia. Um pastor adventista que tem muita influência nas redes sociais, dizer que não teria problema nenhum em se juntar a um padre para orar. Fazer uma novena. Então a gente, como atalaia, a gente tem que ir lá e dizer que aquilo ali está errado. Claro. E a gente tem que citar o nome, o pastor... E disse o apóstolo que ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que é o evangelho nesse ponto agora? Ser vigia. Não é parte do evangelho? Então, ai de mim se eu não vigiar. Ai de mim se eu não avisar o meu irmão do perigo que ele se aproxima. Rodrigo Silva, pastor, para cumprir o dever de atalaia nesse momento aqui, falou uma vez numa live que não teria problema nenhum em se juntar com um padre para rezar, para orar. Quem tem um sentinela assim na torre de vigia não precisa de inimigo, não. Você vai lá para um posto de serviço, ali para o sentinela, a guaritazinha de sentinela, você vai para lá, é para olhar de um lado para o outro, ficar atento. É assim que um cristão deve ficar. Deus, ele ensina a gente por meio de coisas que a gente já conhece exatamente para a gente não ser confundido. Então, irmãos, constituiu a gente como vigia, como sentinela, como guarda sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha parte, da minha boca. Nós, sentinela, vamos ouvir a palavra da boca do comandante para saber o que nós temos que fazer como atalaia e lhe anunciarás, porque saiu da boca dele, saiu da parte dele. Então, tudo que ele disser é o que nós temos que fazer como um posto sentinela, o qual nós devemos ocupar como vigia ou como atalaia. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente tu vai morrer. Se o Senhor disser que ele vai morrer, quem é que vai livrar ele da morte? Quem? E se tu não falar para ele que ele vai morrer, quando eu disser que ele vai morrer, tu tem que dizer que ele vai morrer mesmo. Porque se tu não disser, se tu não falar para dissuadir ao ímpio, olha, essas palavrinhas difíceis assim, a gente para aqui, corre no dicionário, corre na outra Bíblia, corre. Quer dissuadir? Não entendi. Quero saber o que é. Aí vem a outra Bíblia e diz, ó, dissuadir é isso. Do seu caminho, se tu não dissuadir a ele do caminho que ele está andando, ele vai morrer na sua iniquidade. Só que, além dele morrer, o sangue dele, eu vou cobrar de ti também. Suponhamos que no nosso meio tem um irmão ou uma irmã que anda errado. É problema dele, problema dela. Ela faz o que ela quiser. O que ela quiser, ela vai morrer e tu vai morrer também, para não ter avisado. Alguém diz, não tem nada a ver, isso aí é questão dele. Não é assim que alguém diz? Não estou nem aí, pode fazer o que quiser. Tu está pensando que tu é atalaia nessa condição, né? Ele vai morrer e eu vou morrer. Grande coisa, o atalaia morrendo agora. O Senhor disse, olha, ele morre, mas tu morre também, se tu não avisar. Ah, pá, eu vou dizer nada, ele vai se zangar comigo, deixa que cada um se lasque para lá, é assim que ele diz. Se a pessoa não quiser. Não quiser o quê? Mas aí Não, você fez sua parte, vê o que o Senhor diz agora. Vê o que o Senhor diz sobre isso.
Porém, o seu sangue eu vou requerer de tua mão. Olha, como isso é pesado. Porque tu estava vigiando, ele vigiou e viu o erro e não disse. Viu o inimigo penetrando na alma da pessoa e não disse. Agora, se tu advertires esse ímpio, que ele vai morrer, que ele anda no caminho mau, que ele anda no caminho errado. Agora, para que dele se converta, tu tem que se converter do teu mau caminho para tu viver. Agora, e ele não se converter porque tu avisou ele, ele não quis saber, não quis ouvir, ele vai morrer na iniquidade dele. Mas tu vai livrar a tua alma. Olha como é interessante. Por isso que é o que ele escute, que ele não escute. Que ele queira ouvir, que ele não queira ouvir. Mas a oportuna ou não oportuna, mas a minha parte eu vou fazer para me salvar. Eu conhecia, assim que eu me contasse aqui, né, eu tinha filho de uma colega minha, né, que era uma pessoa de jeito, que quando era criança, curado. E aí, que era a pessoa de Jesus na época, que ele estava com câncer, né. E aí, quando ele cresceu, ficou bom, curado, quando ele cresceu, ele entrou na droga, né. Pegou as más amizades, más companhias, e se envolveu com droga. Eu já crente, uma vez eu sonhei com ele, né? E ele algemado. Ele está aqui entrando no carro, mas algemado, né? Acho que esse aí queria dizer que era um pecado, né? E aí, esse sonho disse que era para eu ir lá, de ele, já estar com ele, eu fui. Eu fui pensando, eu disse, eu não preciso começar a tratar, né? Eu fui lá, né? Eu cheguei, conversei com ele. Aí, falei para ele sair dessa vida da droga, né? Voltar para o Cristo. Arrepender, né? Ele deitado. Aí deu uma vontade de chorar, mas eu chorei tanto quando eu vi ele, depois que eu falei, chorei, mas aquela vez a vontade de chorar, mas eu chorei bastante, quando eu vi ele na paz, conversando com ele. Tanto que ele queria que eu orasse por ele, eu orei por ele. Falei para ele sair, né, da droga, para ele sair, como foi pouco, aí ele saiu, ele passou um bocado de tempo, né? Agora essa vida, ficou, acho que ficou mesmo, não sei. Mas por pouco tempo ele voltou de novo. Quando ele voltou, ele morreu. Ele foi lá para achar regular, deve um tiro na boca. Do sangue dele a senhora não é culpada porque a senhora fez a sua parte. Então, irmãos, olha, concluindo o verso do capítulo 33 aqui, para nós concluir, o tempo passa tão rápido quando o assunto está ficando entendido. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, diz ao meu povo, assim falais vós, dizendo, eu te constituí como atalaia para vocês dizer o seguinte, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa dessas transgressões, desse pecado, então, como viveremos então? A alma que pecar, essa morrerá. Eles vão morrer, mas eu tenho que avisar que eles vão morrer. E se eu não avisar, eles morrem e morre eu. E se eu avisar, morre eles e eu vivo. Mas basta uma vez, ou tem que ser insistente. Você tem que fazer a sua parte e ser, vamos dizer assim, repreender. Se está precisando do conselho, só é conselho. Aí já não é mais conselho, é uma repreensão, sendo longânimo dentro da justiça que é exigida de nós, certo? Sempre fora de tempo. Tempo é fora de tempo. Você teve a oportunidade, lhe deram uma oportunidade. Por exemplo, você me deu a oportunidade para me falar para alguém. Eu estou com o microfone que eu vou falar. Mas não teve, o microfone não me deu a oportunidade, mas de repente surge uma ocasião e eu entro. Então o tempo e fora de tempo seria um momento oportuno. Oportuno e inoportuno, que às vezes essa parte não era de oportunidade, mas ocorreu uma situação e deu certo. Então, a tempo fora de tempo. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Se nós temos prazer na morte do ímpio, nós estamos pensando diferente de Cristo. Nós não temos também, não devemos ter prazer na morte do ímpio.
que nós vemos um tempo difícil. Porque bandido faz raiva. Faz. Vivemos um tempo difícil. Agora veja só. Mas qual é o prazer de Deus? Que esse ímpio se converta, mas se ele não se converter, vai morrer. Se rapaz, tu tá na vida errada, se tu continuar, tu vai morrer. Fizemos nossa parte. E vai que o cara morre mesmo, se ele livra a sua. Advertiu. Mas que os ímpios se convertam. Arrependei-vos, pois, e convertei. Sempre foi a mensagem de Deus essa. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Quem anda no mau caminho é o ímpio. Arrependei-vos do vosso mau caminho, e arrependam-se, e convertam-se. E viva! Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão vocês morreriam, ó casa de Israel? Esses ímpios eram de onde, irmão? Não era lá não, isso aqui é do mundo, isso aqui não é para... É casa de Israel. O que é casa de Israel? O povo que professa ser de Deus. Receber luz, mas é ímpio. Deu para entender? Esse capítulo 2 vamos deixar para depois, né? Mas... no caso do ladrão aí, mas se for lá na minha casa, de novo. Agora sim, ó. Isso aqui, irmãos, não é Deixa- fácil, não. Deixa eu lhe Não dizer. é fácil, não. Deixa eu falar bem claro para você. Eu acordei de manhã, estava fácil, eu estava até na boa. Fui na minha cadeira. Aí eu peguei a sala do cuidado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar, né? Aí eu fui lá de olhar como é que você separa. Como a gente vive um lado de certo tipo de gente, né? A gente fica de água. Aí peguei o parafuso, eu olhando de porta em porta, para estar falando. Como ela está fora do meu quarto? Na casa, filha, não tem a cabeça do parafuso. Eu não sei, eu dormi tanto. Dormi bem, Deus me deu um sono, só apaguei mesmo. Se foi alguém que entrou na minha casa, que minha casa está cheia de telha, eu não sei se alguém entrou dentro de casa. E foi eu dormi, Deus deixou eu dormir bastante na mãe, né? E ainda dormir, porque a gente acordar e para não vai dormir. Aí eu não sei também, meu Deus, falar quem é que está eu fico mesmo assim abismada. Eu falo, Jesus me ajuda, porque não, o inimigo quer que a gente fique doido, né? Pensando. Aí é de ser, é baixo, qualquer pessoa pode entrar dentro. Eu trouxe um pedacinho do vou parafuso para aqui, e está faltando parafuso da minha porta, do quarto da minha porta, lá de fora, mas lá de dentro, não interessa, vai falar por outro motivo. Eu fico preocupado com isso. Estranho, né? É. Eu me pergunto aqui, para todos que estão aqui do grupo, se pegar um ladrão dentro de casa, no flagrante, não dá vontade de quebrar o pau nas costas do filho. Isso é que eu pergunto, isso aí bate de frente com o que... Não bate de frente, porque eu não vou ter prazer. Né? Por exemplo. Eu não vou ter prazer, mas que ele vai receber. Por exemplo. Até vamos comentar essa atitude. Por exemplo, o correto para o cristão hoje. Eu começar pela sua casa. Se a senhora está lá em sua casa, o ladrão entrou para lhe roubar. A senhora tem certeza que ele está desarmado. A senhora tem uma arma em casa. A senhora pega a arma e aponta para ele. Porque ele está roubando. Ele está desarmado. Você tem uma distância, tem vantagem. Armado. A senhora mantém ele na mira e chama a polícia? Ou a senhora detona o dedo? Mas eu pergunto, está certo ou está errado? Segundo, está errado, olha só. A nossa consciência, ela fala mais do que qualquer coisa. Nós sabemos que está errado. Não, mas aqui foi serviu para ele de tabela. Pois é, mas geralmente é o que dá no coração do ser humano fazer isso. Mas se eu não tenho prazer na morte dele, por que eu mesmo iria tirar a vida dele? Essa ação é momentânea lá. É. Porque isso é algo que acontece, tá? Que você não tem um controle. Isso é por instinto, você age. Mas o correto era você rendeu a pessoa? Rendeu.
Precisa tu atirar nela? Olha só, isso é atitude de cristão. Agora eu digo, o cristão anda na contramão do mundo ou não anda? Ele tem que agir dessa forma totalmente diferente do mundo ou não? O que o caba ímpio do mundo faria? Nossa, não pensava duas vezes. E eu como cristão? Eu tenho que pensar muitas vezes. Às vezes ela chama a polícia, tem que sair do nosso papel. É por isso que não é fácil. Não é fácil. Se é para fazer justiça, então a justiça seria eu fazer com a minha irmã? Não. Se alguém requer que eu coloque uma algema nele, eu vou atirar por quê? Eu vou comentar aqui sem microfone. Nós estamos num mundo hoje onde, tanto no Brasil, onde a violência impera. Tem muitas imagens do que os bandidos estão fazendo com os chamados cidadãos. Existe um clamor público por justiça. E nós vemos que a maioria das vezes essa justiça não está sendo feita. Isso já está na mente de todos nós aqui. Uma raiva natural daquele que rouba, e principalmente que entra na sua casa para fazer isso e contra a sua vida. A questão, aí vem bater bem de frente com o que o irmão Marcelo está falando. Qual seria a sua reação naquele momento? Com tudo isso na sua cabeça, com imprensa, com tudo divulgando, rede social hoje, que é massivo com relação a isso aí. A gente vê o clamor público da população clamando por justiça, revoltado, que o ladrão entrou, fez isso. Aí você vê cenas de pessoas aí, a pessoa está passando no veículo, está vendo outro cara, a outra pessoa sendo assaltada, você dá a volta, vem com o carro, atropela, ainda vem advogado dizer que você vai responder por ter atropelado o marginal. Mas não acontece nada, não é nada mais acrescido do que está roubando. Olha a situação. Aí isso aí vai acumulando só ódio e raiva nas pessoas. A questão do equilíbrio, né? Equilíbrio, paciência, longanimidade, os frutos do Espírito. Olha só quais são os frutos do Espírito. Paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Olha aqui aonde nós falhamos. Domínio próprio. Que domínio! Vocês já observaram como nós agindo por impulso, nós perdemos o domínio? Quando você age pelo domínio, você tem o controle de tudo? Tem aquela palavra que diz que Deus não coloca sobre você nenhuma tentação Acima, que você não possa suportar. No meu caso, acho que Deus não me colocaria agora. Não, agora não. Agora não. Por que você é reprovado? Então que Deus nos abençoe. A partir do próximo assunto que nós vamos levar, nós vamos começar aqui Ezequiel, capítulo 2, vocês vão ver a continuidade desse assunto que vai, com certeza, somar muito no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. Deus abençoe, nos dê sabedoria para continuar crescendo e que o conhecimento de Deus seja cada um a cada instante em nossas vidas, que tenhamos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração e a sua graça por nosso. Amém. Orar. Jesus, nosso Salvador, somos agradecidos, Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra que torna cada um de nós sábio para a salvação. Agradecemos ao Senhor por tudo, que a nossa vida esteja sempre em Tuas mãos e dá um resto sábio para nós, cuidando de nós ainda, Senhor, protegendo-nos e guiando, que o Teus anjos esteja conosco, esteja com todos os nossos familiares e cada momento venhamos crescer para a honra e glória do Teu nome. Amém. Eu coloco isso aí porque não é fácil. Não é fácil. Isso aí é uma verdadeira tentação. Você